Bem-vindos ao Relator Sombrio. Hoje, mergulhamos nos anais mais sombrios da história criminal europeia para desenterrar a história de uma anomalia, um fantasma que assombrou as estradas de Espanha, deixando um rastro de morte que desafiou a lógica e a própria justiça. Falamos de Manuel Delgado Villegas, conhecido como El Arropiero, o homem que detém o título arrepiante de assassino em série mais prolífico de Espanha, com 48 homicídios confessados. No entanto, e aqui reside o paradoxo que define o seu legado, ele nunca se sentou no banco dos réus. Nunca foi julgado, nunca foi condenado. A sua história é um labirinto de brutalidade psicopática, trauma profundo e o retrato de um sistema judicial, o da Espanha franquista, fundamentalmente despreparado para lidar com um monstro da sua magnitude. Preparem-se, porque a jornada que estamos prestes a iniciar vai muito além de uma simples biografia de um assassino. É uma autópsia de como a maldade pode florescer nas rachaduras da sociedade. Para compreender a escuridão que viria a consumir Manuel Delgado Villegas, temos de regressar ao seu ponto de partida, a Sevilha de 1943. A Espanha ainda lambia as feridas de uma guerra civil devastadora. A pobreza não era uma condição, era a atmosfera. A miséria não era uma exceção, era a norma. As ruas eram um testemunho silencioso da fome, da perda e da luta diária pela sobrevivência. Foi neste cenário de cinzas que, a 25 de janeiro, a vida de Manuel começou com a morte. A sua mãe, com apenas 24 anos, não sobreviveu ao parto. O primeiro som que ele ouviu no mundo foi, metaforicamente, o silêncio de uma ausência. Esta perda do vínculo maternal primordial não foi apenas uma tragédia familiar. Foi a fundação de uma psique fraturada, um vazio emocional que o acompanharia para sempre, uma incapacidade fundamental de se conectar com outro ser humano em qualquer nível que não fosse primitivo ou transacional. Juntamente com a sua irmã, foi entregue à avó materna. A figura paterna, José Delgado, um vendedor ambulante de arrope, um xarope doce de figo que ironicamente lhe daria o apelido, escolheu um caminho diferente. Reconstruiu a sua vida, casou-se novamente e mudou-se, estabelecendo uma distância que era tanto geográfica quanto afetiva. O apelido El Arropiero é uma das grandes ironias do caso, uma etiqueta que pertencia ao pai ausente, o homem que lhe deu um nome, mas não um lar. Manuel apenas vendeu o produto por uns breves e desesperados meses antes da sua detenção. O nome que o imortalizou na crônica negra pertencia à sombra de um homem que o abandonou. Desde o início, a sua identidade foi construída sobre o que lhe faltava: mãe, pai, afeto, estabilidade. A casa da avó, longe de ser um refúgio, tornou-se um novo palco de sofrimento. A infância de Villegas foi um caldeirão de abusos físicos e psicológicos. Vários parentes, talvez esmagados pela sua própria miséria, descarregavam as suas frustrações no rapaz. Os golpes e as humilhações eram a sua rotina diária, endurecendo o seu caráter e semeando sementes de um ressentimento profundo e silencioso. Este tormento era agravado por barreiras inatas. Villegas sofria de dislexia e de uma gaguez severa, condições que na Espanha dos anos 40 e 50 não eram compreendidas, mas sim vistas como sinais de deficiência mental. Na escola, a crueldade era implacável. O rótulo de tonto, idiota, colou-se a ele como uma segunda pele. Cada tentativa de ler em voz alta era um espetáculo de humilhação. Cada frase, uma batalha perdida contra a sua própria língua. O resultado foi inevitável. Apesar de frequentar a escola, nunca aprendeu a ler ou a escrever. O analfabetismo funcional fechou-lhe as portas para qualquer futuro convencional, marginalizando-o ainda mais. Este ciclo vicioso de abuso, ridicularização e fracasso acadêmico criou um profundo sentimento de alienação e uma raiva latente que fervia sob a superfície. A humilhação constante que sofreu por causa das suas dificuldades de fala e aprendizagem fomentou um ressentimento profundo e um sentimento de impotência. Os seus crimes posteriores, frequentemente desencadeados por insultos ou desrespeitos percebidos,
podem ser interpretados como uma sobrecompensação violenta por esta humilhação vitalícia. O ato de matar tornou-se a derradeira afirmação de poder de um homem que se sentia impotente, transformando as suas vítimas em objetos que já não o podiam julgar ou ridicularizar. Paradoxalmente, a sua incapacidade de interagir com o mundo através da escrita forçou-o a desenvolver outras capacidades a um nível extraordinário. A sua memória tornou-se prodigiosa. O psiquiatra Roger Mercader, que o estudou, notou a sua memória fotográfica, uma capacidade de recordar detalhes, locais e datas com uma precisão assombrosa. Esta faculdade seria crucial mais tarde, tornando as suas confissões incrivelmente detalhadas e credíveis para uma polícia cética. A sua inteligência tornou-se primitiva e predatória, focada em pistas ambientais, manipulação e sobrevivência, competências essenciais para a vida de crime nômada que estava prestes a abraçar. A adolescência foi uma descida ainda mais profunda na marginalidade. A partir dos 12 ou 13 anos, já estava imerso numa vida de promiscuidade e transações. Bissexual, cedo descobriu que o seu corpo era o seu único ativo, o único bem com algum valor. Prostituía-se para sobreviver, encontrando um nicho entre homossexuais e prostitutas, os outros párias da sociedade, que por vezes lhe davam abrigo ou comida. Até a sua biologia era uma anomalia. Sofria de anaspermatia, a incapacidade de ejacular. Isto permitia-lhe ter múltiplos encontros sexuais numa busca incessante e frustrada por um clímax que nunca chegava, um motor psicológico que o pode ter empurrado para comportamentos cada vez mais extremos e desviantes na busca de sensações. Em 1961, aos 18 anos, Villegas tomou uma decisão que iria armar a sua raiva. Alistou-se na Legião Estrangeira Espanhola. Não foi um ato de patriotismo, mas uma fuga desesperada da miséria. A Legião, uma das unidades militares mais duras e infames do mundo, era conhecida por atrair homens desesperados, foragidos e desajustados. Era um ambiente onde a violência não era apenas tolerada, era ensinada como uma virtude. Para Villegas, foi o equivalente a uma universidade do crime. Foi ali que a sua fúria latente recebeu uma formação técnica. Aprendeu formalmente o golpe legionário, ou traganton, um golpe de karaté preciso e letal, aplicado com a extremidade da mão na garganta, que esmagava a laringe e causava a morte por asfixia em segundos. Era um método silencioso, eficiente e que não requeria armas. A Legião não criou o assassino dentro de Villegas, mas forneceu-lhe a ferramenta definitiva, o conhecimento para canalizar a sua raiva de uma forma terrivelmente eficaz. O golpe tornou-se a sua assinatura, uma demonstração de mestria e poder que ele nunca tinha tido em mais nenhuma área da sua vida. A sua carreira militar, no entanto, foi breve. Foi declarado inapto para o serviço devido a supostos ataques epiléticos, que muito provavelmente eram simulados, uma demonstração da sua astúcia manipuladora para escapar a um ambiente de disciplina rígida que já não lhe servia. Foi também durante este período que começou a consumir marihuana. Ao ser expulso, Villegas foi devolvido à sociedade, mas não era o mesmo. O tonto, analfabeto e gago era agora um homem com uma habilidade específica e mortal. Estava pronto para começar a sua carreira como o predador nômada em que se tornaria. Após a sua passagem pela Legião, Manuel Delgado Villegas transformou-se num fantasma que vagueava pelas estradas de Espanha. Sem rumo, sem trabalho, sem laços, vivia da caridade, de pequenos furtos e da prostituição. Entre 1964 e 1971, deixou um rastro de cadáveres que se estendia por toda a geografia espanhola e, segundo ele, por Itália e França. Embora se tenha gabado de 48 homicídios, a investigação policial conseguiu confirmar solidamente 7 deles. 7 mortes que, quando examinadas em detalhe, pintam um retrato aterrador da sua mente. Vítima 1. Adolfo Foch Muntaner, 49 anos. 21 de janeiro de 1964, Praia de Llorac, Garraf. O batismo de sangue de Villegas
Foi um ato de violência primitiva e oportunista. A vítima, um cozinheiro, dormia na praia, vulnerável. Villegas, vendo uma oportunidade fácil de conseguir algum dinheiro, não hesitou. Pegou numa pedra grande e esmagou-lhe o crânio. A brutalidade foi desproporcional ao motivo. Roubo. Levou a carteira e o relógio da vítima. Anos mais tarde, ao confessar, descreveu o relógio como uma porcaria e disse que a carteira continha muito pouco dinheiro. O valor de uma vida humana, para ele, era medido em pesetas e na qualidade de um relógio roubado. Este crime estabeleceu o seu padrão: violência explosiva por um ganho trivial. 3 anos depois, em Ibiza, o paraíso turístico da Europa, Villegas revelou uma faceta ainda mais sombria da sua psique. Este caso marca a clara emergência da sua necrofilia. Ele entrou sorrateiramente no quarto da jovem estudante francesa, sufocou-a com uma almofada e, depois de morta, esfaqueou-a post-mortem nas costas, violou o seu cadáver e roubou uma medalha que ela usava. O ato de profanar o corpo era, para ele, o clímax do domínio, a objetificação total de um ser humano. Este crime teve uma consequência trágica adicional que expôs a incompetência do sistema. Um turista americano inocente, amigo da vítima, foi preso e passou mais de 1 ano numa prisão espanhola antes da sua inocência ser provada. Enquanto um inocente pagava pelo seu crime, Villegas continuava a sua peregrinação mortal, invisível para a justiça. A morte de Hernández ilustra a fúria explosiva de Villegas perante o menor desprezo. Ele abordou o idoso que cuidava das suas vinhas e pediu-lhe comida. A resposta de Venâncio foi simples e direta: és jovem, devias trabalhar se queres comer. Para qualquer outra pessoa, seria um conselho inofensivo. Para o ego patologicamente frágil de Villegas, foi uma humilhação insuportável, um eco de todas as vezes que o chamaram de inútil. A sua reação foi imediata e letal. Matou-o, provavelmente com o seu golpe característico, e atirou o corpo ao rio Tajunha. A morte foi inicialmente considerada um afogamento acidental, demonstrando a sua capacidade de cometer assassinatos que passavam completamente despercebidos. Antes de continuarmos esta descida ao abismo, se esta exploração profunda da mente criminal lhe está a prender a atenção, considere inscrever-se no canal. O seu apoio permite-nos continuar a contar estas histórias complexas que precisam de ser ouvidas. Esta vítima era um cliente homossexual que contratava regularmente os serviços de Villegas por 300 pesetas. Numa ocasião, Villegas, talvez sentindo-se com direito a mais, exigiu 1000 pesetas. Quando, após o ato sexual, Estrada lhe pagou apenas as 300 habituais, Villegas viu isso como uma quebra de respeito, uma desvalorização do seu valor. A disputa sobre o dinheiro transformou-se numa explosão de raiva. Ele derrubou Estrada, arrancou a perna de uma poltrona de madeira maciça e espancou-o e estrangulou-o até a morte. A violência foi, mais uma vez, a sua resposta para uma disputa financeira e uma percepção de desrespeito. Este é o exemplo mais explícito e arrepiante da sua necrofilia. Villegas abordou a idosa e propôs-lhe sexo. A sua reação indignada e a ameaça de chamar a polícia foram a sua sentença de morte. Ele atingiu-a na cabeça com um tijolo, empurrou-a de uma ponte, arrastou-a para um túnel e estrangulou-a. Depois, excitado pela situação, abusou sexualmente do seu cadáver. Mas a sua depravação não terminou aí. Ele regressou ao local nas noites seguintes para repetir o ato com o corpo em decomposição, até este ser descoberto. Este caso provou que a sua necrofilia não era um ato isolado, mas uma compulsão central da sua psicopatologia, a derradeira expressão do seu desejo de domínio sobre os outros. A carreira criminosa de Villegas chegou ao fim devido a um erro tático raro. O assassino nômada, cuja impunidade se baseava em nunca deixar um padrão geográfico, cometeu a imprudência de matar 2 vezes no mesmo local num curto espaço de tempo. Primeiro, a 3 de dezembro de 1970, matou Francisco Marim Ramírez, um amigo, após este lhe ter feito avanços sexuais. Depois, em janeiro de 1971,
matou a sua namorada, Antonia Rodrigues Relinque, após uma discussão sobre um ato sexual. Após o assassinato de Antônia, ele escondeu o corpo e manteve relações sexuais com ele durante 3 noites. A sua justificação para a polícia foi desconcertante na sua lógica distorcida. Viva ou morta, ela continuava a ser a minha namorada. Foi o desaparecimento dela que levou diretamente à sua captura, fechando finalmente o círculo da sua jornada de terror. A análise dos seus atos documentados permite-nos construir um perfil clínico que se alinha perfeitamente com a psicopatia. A falta de empatia era absoluta. Ele nunca demonstrou o menor remorso pelos seus crimes. As suas reações violentas a provocações triviais eram uma constante. A sua cooperação jactanciosa com a polícia e o seu aparente charme. Os detetives tratavam-no por Manolo e foram fotografados a abraçá-lo. São traços clássicos de uma personalidade psicopática capaz de manipular situações sociais, apesar de ser fundamentalmente desapegado emocionalmente. A componente sexual dos seus crimes é central. Os repetidos atos de necrofilia não eram apenas uma perversão sexual, mas o derradeiro ato de domínio e objetificação, reduzindo um ser humano a uma mera ferramenta para a gratificação, sem resistência ou julgamento. A brutalidade extrema, grande ensaneamento, empregue nos seus assassinatos aponta para um impulso sádico, onde a inflição de dor e terror era provavelmente parte integrante da sua libertação psicológica. Na altura, a ciência procurava uma explicação biológica para tal maldade. E acreditou tê-la encontrado. Villegas foi diagnosticado com um cariótipo cromossômico, XY, a chamada Síndrome do Supermacho, ou cromossoma do criminoso. Esta teoria, proeminente na década de 1970, foi desde então largamente desacreditada como uma causa direta de comportamento violento. No entanto, na época, esta teoria genética, agora considerada falaciosa, influenciou fortemente a percepção psiquiátrica e legal de Villegas, enquadrando-o como biologicamente e, portanto, irredimivelmente criminoso. Para um sistema judicial despreparado, esta foi uma justificação com aparência científica para contornar um julgamento público difícil e optar por um confinamento psiquiátrico indefinido, uma solução que poupou ao Estado um custo financeiro e político significativo. Após a sua detenção pelo assassinato de Antônia, as comportas da sua memória e do seu ego abriram-se. Ele não só confessou, como começou a gabar-se de uma série de outros crimes. Impulsionado pelo seu próprio narcisismo, iniciou o desvendar de toda a sua carreira criminosa. A técnica de investigação empregue pela polícia, liderada pelo comissário Salvador Ortega Malén, foi altamente invulgar. Levaram Villegas de avião por toda a Espanha, visitando os locais dos crimes que ele confessava. Esta viagem foi descrita como quase iniciática, um ritual no qual Villegas reconstruiu a sua vida de crime para os seus guardas policiais. A polícia estabeleceu uma relação muito especial com Villegas, tratando-o por Manolo. Esta abordagem explorou diretamente o narcisismo psicopático de Villegas. Pela primeira vez na sua vida, este marginalizado era o centro das atenções, o detentor de um conhecimento secreto que homens poderosos necessitavam. Ele já não era o tonto, mas sim o especialista no seu próprio campo horrível. Esta dinâmica criou uma relação simbiótica. A polícia obteve as confissões e resolveu casos arquivados, e Villegas recebeu a audiência e a validação que o seu ego ansiava. A digressão da morte foi menos um interrogatório e mais um projeto biográfico colaborativo, ainda que macabro. Do ponto de vista legal, o caso de Villegas é notável pelo facto de ele nunca ter sido levado a julgamento. Com base nos diagnósticos psiquiátricos, fortemente influenciados pela teoria do XY, a Audiência Nacional declarou-o em 1978 isento de responsabilidade penal, devido a uma doença psiquiátrica grave, e ordenou o seu internamento por tempo indeterminado. Villegas passou 27 anos confinado, transitando por vários centros psiquiátricos.
Foi submetido a tratamentos da época, incluindo terapia de eletrochoque. Durante este longo internamento, ele alegadamente nunca mais demonstrou violência. O paradoxo do seu comportamento é impressionante. No ambiente estruturado e controlado do hospital, onde não tinha poder nem decisões a tomar, resumido nas suas próprias palavras como comer, dormir, os gatilhos para a sua violência foram removidos. A instituição não curou a sua psicopatia, mas geriu-a eficazmente ao remover a autonomia e o atrito social que alimentavam a sua raiva. Para complicar ainda mais, o seu processo judicial foi perdido, uma atrapalhada das instituições franquistas. Esta falha administrativa simboliza a incapacidade do sistema para gerir adequadamente o caso. Manuel Delgado Villegas morreu a 2 de fevereiro de 1998, aos 55 anos, num hospital em Badalona, devido a uma doença pulmonar, resultado do seu consumo excessivo de tabaco. Um fim banal para uma vida de terror. Manuel Delgado Villegas foi mais do que um assassino em série. Foi uma anomalia social produzida pelas pressões únicas da Espanha do pós-guerra, por um trauma pessoal profundo e por uma psicopatologia severa. O seu caso serve como uma poderosa acusação às limitações do sistema de justiça da era franquista e às teorias psiquiátricas da época. A sua vida levanta questões profundas sobre a interação entre natureza e criação, na formação de um monstro, a falibilidade de um sistema legal confrontado com um mal sem precedentes e a evolução da ciência forense. O enigma de El Arropiero perdura, servindo como um lembrete sombrio das profundezas da depravação humana e da complexidade da justiça. Obrigado por nos acompanhar nesta descida ao abismo no O Relator Sombrio. Se esta análise profunda o impactou, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. A sua curiosidade é o que nos move. Diga-nos nos comentários. Na sua opinião, um monstro como El Arropiero nasce feito ou é construído pelo mundo? Até ao próximo relato.